Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar início a uma nova área, né, da física, uma nova área de estudo, que seria a óptica, certo? E essa área ela vai se subdividir duas áreas, dois módulos, tá? A primeira delas será a óptica geométrica, que será abordada por mim, professor Felipe, certo? E em seguida a óptica física, que será trabalhada pelo professor Alexandre, tá bem? Então as próximas duas aulas, essa e a próxima, serão, né, sob minha responsabilidade, e depois em seguida o professor Alexandre assume para a finalização dessa área que é a óptica, certo? Bom, sintam-se à vontade sempre para questionar durante a aula, qualquer dúvida que vocês tenham sobre as animações, sobre as questões, as ilustrações trazidas ou a teoria abordada, fiquem sempre à vontade para questionar, para tirar suas dúvidas, tirar, né, as suas curiosidades também, isso é muito importante, tá bem? Bom, então o que a gente vai estudar, certo? Possivelmente, vocês já se perguntaram do que a luz é composta, ou melhor, o que seria a luz, né? Por que os corpos possuem as cores, né, que a gente observa, por exemplo, né? O que seria o arco-íris, como isso acontece? E, na verdade, a óptica geométrica, ela consegue descrever e explicar uma série de fenômenos vinculados à luz. Ou seja, a óptica, em geral, ela vai se ocupar no estudo da luz, certo? Porém, através das sub-áreas, digamos assim, que a gente vai tratar aqui, a gente vai estudar a luz sobre vieses diferentes, certo? Então, por exemplo, através da óptica geométrica, a gente vai estudar a luz através de um comportamento retilíneo da mesma, certo? Mas na óptica física, a luz vai ser estudada com um comportamento ondulatório, o que é distinto do que nós vamos estudar aqui, certo? Então, são dois caminhos diferentes de estudar a luz, certo? Naturalmente, isso implica em afirmar que a óptica geométrica ela não explica todos os fenômenos luminosos, ou seja, todos os fenômenos vinculados à luz. Mas a óptica geométrica ela é primordial nesse estudo e ela trata da parte realmente mais elementar, mais básica do comportamento da luz, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos afirmar é justamente que a luz ela possui uma propagação retilínea, certo? Em muitas ocasiões a gente vai tratar os termos, né, de raio de luz e feixe de luz, que na verdade são formas de representar a propagação luminosa, tá bem? Bom, então vamos para os conceitos iniciais, né? O que seria o raio de luz? O raio de luz vai ser a nossa linha orientada com essa seta. Agora eu vou utilizar o laserzinho aqui, que acho que fica mais interessante, certo? Então, o raio de luz vai ser uma linha orientada com uma seta, conforme a gente já pode observar nessa representação gráfica, e ela é utilizada para representar a direção e o sentido de propagação da luz em determinada ocasião. Então, a partir do raio de luz, a gente obtém essa representação gráfica e isso nos dá tanto a direção quanto o sentido de propagação da luz. O feixe de luz nada mais é do que um conjunto dos raios luminosos que nós vimos no slide anterior. E eles também são utilizados para representar a forma da propagação luminosa. A diferença é que agora a gente vai assumir que existe a presença de mais de um raio luminoso, certo? Então, por exemplo, a primeira representação aqui, nós temos um feixe paralelo, ou seja, é um conjunto de raios de luz que estão orientados paralelamente um em relação ao outro, nessa representação aqui. Beleza? Na representação ao lado, nós temos uma representação de um feixe cônico, de modo que, quando os raios eles se dirigem até um ponto, nós temos um feixe cônico convergente, certo? Que seria essa representação aqui. Quando a gente observa a orientação das setinhas, né, a gente nota que esses raios aqui, eles formam, como nós temos uma grande quantidade de raios, eles formam um feixe luminoso, certo? E eles convergem para um ponto, ou seja, eles se direcionam para um ponto. Poderia ser esse ponto aqui, né? Porém, na figura ao lado, nós temos que os raios luminosos, eles se afastam, eles se distanciam desse ponto. E aí, nesse sentido, nós temos um feixe cônico, certo? Mas é um feixe divergente, certo?
Então, é interessante a gente observar isso, né, através da representação gráfica. Professor, está um pouco confuso isso para mim, certo? Tem alguma ilustração onde eu possa ver, por exemplo, os feixes cônicos divergindo e convergindo? Com certeza. E a gente pode observar isso através dessas figuras. Nessa primeira figura aqui, nós temos um feixe cônico que diverge, certo? Em relação ao ponto. Ou seja, os raios luminosos, eles partem desse ponto em relação e se afastam, certo? No caso dessa segunda figura, nós temos raios luminosos que incidem numa lente, certo? Numa lente esférica, e através do comportamento, né, das propriedades dessa lente, ela faz com que esses raios luminosos que formam o feixe, eles converjam para um ponto, certo? Então isso seria mais ou menos, né, ou melhor, seria na prática o que nós vimos ali sobre os feixes cônicos, onde existe um tratamento que você observa a convergência e a divergência dos raios luminosos, certo? Bom, através dessa descrição básica do que seriam os raios luminosos, um feixe luminoso, a gente precisa tratar das duas leis da reflexão. Por que isso acontece? Através da observação, a gente nota que a luz ela apresenta um comportamento de reflexão. Então, vão existir duas leis básicas e que são experimentalmente observáveis, que regem os fenômenos reflexivos e nos permitem estudar e entender a reflexão da luz. E a partir disso a gente vai enunciá-las a seguir. Então, olha só, primeira lei. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície no ponto de incidência estão sempre no mesmo plano, coplanares. Tá, professor? O que significa isso? Observe o seguinte. Digamos que nós temos um raio luminoso que se propaga no espaço, certo? E ele incide num objeto, numa superfície. Em função disso, vai haver um outro raio que vai ser refletido em função do raio incidente. E é possível observar que, através disso, essa interação entre o raio incidente, o raio refletido e a superfície refletora, eles estão, né, justamente no mesmo plano, certo? Ou seja, essa interação entre a reta normal, o raio incidente e o raio refletido, eles pertencem a esse mesmo plano aqui, certo? Bom, agora existe uma segunda lei que também pode ser observada nessa figura, certo? A segunda lei nos diz que o ângulo de incidência aí, ele é formado entre o raio incidente e a reta normal, ou seja, é o ângulo formado entre esse raio incidente, tá? E a reta normal. Essa reta normal, como o próprio nome diz, ela forma 90 graus com a superfície refletora, né? Então, através da segunda lei, o ângulo de incidência I, formado entre o raio incidente e a reta normal, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão R, que é formado entre o raio refletido e a reta normal. Ou seja, esse ângulo I, que representa o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, essa reta aqui, ele vai ser igual a esse ângulo R, que é formado entre a reta normal e o raio refletido, certo? Então, por exemplo, se um raio incidente, ou melhor, se um raio luminoso ele incide sobre essa superfície com um ângulo de 45 graus, obrigatoriamente o raio refletido ele vai ser refletido formando um ângulo de 45 graus também, com base na orientação da reta normal, certo? Então, essas duas leis, elas são um pouco, né, a gente traz isso porque é importante, é claro, nessa parte ela é básica, certo? E ela nos traz essas informações. Então, nós temos essas duas leis para a reflexão. Então, sempre que um raio luminoso ele incidir sobre uma superfície, certo? Ele vai ser refletido. Então, nós temos uma primeira etapa, que seria onde o raio incidente ele incide sobre a superfície, e uma segunda etapa onde ele é refletido. E o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Bem? Então, essa é a segunda lei da reflexão, tá bem? Bom, aqui nós estamos falando apenas de uma análise onde o raio incidente ele é refletido.
Porém, a partir de agora, a gente vai assumir que existe um outro fenômeno, que é justamente o fenômeno de refração da luz. Tá? Então é o seguinte, a refração da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz muda de meio de propagação, sofrendo um desvio em sua direção, em razão da alteração da velocidade de propagação, certo? Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, nós temos um raio luminoso que se propaga no ar, e quando ele muda do ar para a água, ele é refratado. Então, professor, então se ele é refratado, ele não é refletido? Observe o seguinte, depois em seguida a gente vai fazer uma animação, onde a gente observa que a reflexão vai continuar acontecendo, e a reflexão sempre vai possuir o mesmo ângulo da incidência, porém a refração não, certo? Então, o que acontece? Quando um raio incidente ele muda de meio, ou seja, do ar para a água, em razão dessa mudança de meio, a velocidade de propagação do raio luminoso é alterada. Então, o que acontece? No ar, você vai ter a máxima velocidade do raio luminoso, que seria a velocidade da luz, que é o nosso c. Obrigatoriamente, quando ele mudar de meio, um meio que é distinto, que é diferente do ar, por exemplo, a água, essa velocidade ela vai se atenuar, vai diminuir. E em função disso, o raio luminoso vai sofrer um desvio, né, de propagação em relação à sua direção, certo? Bom, e em função disso, a gente sabe que é interessante a gente introduzir um outro conceito que seria o índice de refração. E ele pode ser obtido justamente entre a velocidade da luz c e a velocidade de propagação naquele outro meio, certo? Visto que c vai ser a velocidade do raio luminoso sempre no ar. Se eu for para a água, não vou ter mais a velocidade c, que seria a velocidade da luz. Em si, uma velocidade inferior, com certeza, tá? Justamente essa mudança na velocidade é o que provoca essa mudança na direção, tá bem? E, naturalmente, olha só, quando nós temos uma segunda refração, ou seja, onde o raio luminoso ele parte da água e vai até e entra no vidro, nós temos uma nova refração. Então, sempre que eu observar uma mudança de meio, eu verifico um processo de refração da luz, tá bem? E, novamente, né, o índice de refração ele pode ser obtido pela razão entre a velocidade da luz c, que seria sempre a velocidade da luz no ar, pela velocidade no outro meio, que pode ser a água, pode ser o vidro, ou qualquer outro meio onde a luz possa se propagar, tá bem? Certo. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês uma animação, que eu acho que fica mais claro para mostrar para vocês, sobre tudo isso que eu venho falando, certo? Beleza. Vamos lá. Então, assim, ó, através desse laser aqui, ó, nós vamos criar, né, um raio luminoso. E a gente vai observar justamente esse comportamento, né, de um raio luminoso em diversas ocasiões, né? Então, a primeira questão é a seguinte. Nós temos uma linha aqui, ó, que subdivide duas áreas da minha animação. Eu vou deixar elas com com o mesmo material, ou seja, ar e ar. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. O raio luminoso, ele não sofre um desvio de direção, certo? Porém, observe o que acontece quando eu vou mudar esse meio de baixo aqui, do ar para a água. Olha só o que acontece. Agora, como eu mudei a presença de dois meios distintos, eu tenho um raio incidente no quadrante esquerdo, certo? Aqui, esse raio mais claro seria o raio refletido, e eles possuem o mesmo ângulo, certo? Nesse caso aqui, eu posso obter o ângulo, que seria um ângulo de 45 graus, certo? Mas se vocês observarem, em relação ao normal, o raio refratado, ele possui um ângulo de aproximadamente 30 graus. Ou seja, o raio incidente
e o raio refletido possuem o mesmo ângulo, olha só, 45 graus no quadrante da direita e 45 graus no ângulo no quadrante da esquerda. O raio refletido, o raio refratado, ele possui um ângulo em relação ao normal de 30 graus. Ou seja, quando você observa a presença da luz em outro meio, ela vai ser refratada, certo? E isso vai fazer com que haja uma mudança no ângulo, né, ao qual ela está sendo observada em relação ao normal, certo? E isso acontece justamente porque ao mudar de meio, a sua velocidade muda e, por consequência, ela é desviada, né? Bem, uma outra coisa que a gente pode observar é que quanto maior o índice de refração, mais o meu raio luminoso se aproxima da normal, que é essa linha tracejada que forma 90 graus com a superfície, certo? Então, quanto maior for o índice de refração, para um raio luminoso, uma luz monocromática, certo? Vai haver uma aproximação maior do raio luminoso em relação ao normal. Quando eu diminuo o índice de refração do outro meio, que não é o ar, nós observamos que o raio luminoso refratado ele se afasta da normal, olha só. Conforme eu vou diminuindo, o seu ângulo de refração vai aumentando e o raio luminoso vai se afastando na normal. Bem? Ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia mostrar aqui. Acho que seria isso nesse sentido, tá? Beleza. Deixa eu parar aqui. Bem. Bom, através desses conceitos vinculados à refração da luz, nós temos uma outra lei muito interessante, certo? Então, assim como nós tínhamos duas leis relativas à reflexão da luz, aqui nós vamos ter uma lei muito importante para nós, que é relativa à refração da luz, que é a lei de Snell de Descartes, certo? Descartes. Então, olha só, visualmente não conseguimos perceber alteração alguma na velocidade de propagação da luz quando ocorre uma mudança de meio. Mas podemos observar e relacionar o desvio da direção de propagação da luz com essa alteração de meio de propagação, certo? Então, primeira consideração. Quando o raio de luz percorre um caminho do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio refratado se aproxima da reta normal. Tá? Então, conforme a gente aumenta o índice de refração do meio número 2, o raio refratado ele se aproxima cada vez mais da reta normal. Ou seja, o meio número 2 ele possui um índice de refração maior que o meio número 1. Ou seja, N1 é menor que N2. E, por consequência, o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração, certo? Porém, quando nós invertemos as coisas, ou seja, quando o meio 1 possui um índice de refração maior que o índice de refração do meio 2, a tendência é que o raio refratado ele se afaste da normal e, por consequência, o ângulo de refração vai ser maior que o ângulo de incidência do raio luminoso. Tá? Então, o que essa lei nos diz é justamente essas duas considerações, tá bem? Alguma dúvida até o momento? Tudo tranquilo? Tá um pouco abstrato, né? Óptica, mesmo na óptica geométrica, que ela é mais elementar, existe uma certa dificuldade de entendimento, né? Porque é um pouco abstrato da gente enxergar a luz dessa forma que nós estamos ilustrando aqui, certo? Mas o que eu posso dizer para vocês é que através da resolução dos exercícios, a gente vai criando mais segurança, a gente vai se familiarizando mais com esses conceitos e com esse conteúdo, certo? E aí a gente vai melhorando nesse sentido, tá? Bom, vamos dar continuidade então. Então, através disso, né, nós temos aqui três figuras que mostram o efeito da refração da luz em situações práticas do nosso cotidiano, né?
Então, por exemplo, quando nós temos um copo de água e a gente coloca dentro um lápis, né, de cor vermelha, o que a gente observa é justamente, né, que nesse caso aqui até é um pincel, não é um lápis, né, fazendo uma correção. Mas o que a gente observa é o seguinte, né, a luz aqui nesse caso ela vai mudar de meio. Ela estava se propagando no ar e depois ela sofre uma mudança de meio indo do ar para a água. E em função disso, nós temos uma refração. E aqui parece que o pincel está quebrado no meio, né? Mas, na verdade, o que nós observamos é justamente o efeito, o resultado da refração da luz. Essa segunda figura aqui, ela é bem engraçada. Existem vários memes sobre isso, né? A pessoa, ela está aqui, ó, certo? A parte inferior do corpo deveria estar aqui. Mas, em função, né, dessa diferença de meio, né, de caminho, a onda, ou melhor, o raio luminoso, ele sofre uma refração, porque está mudando de meio, do ar para a água. Em função disso, essa refração implica nessa mudança que a gente pode observar aqui. Tá bem? E mais em outro experimento aqui, utilizando um laser de cor verde, a gente observa que quando ele se propaga no ar, ao mudar de meio, ele sofre uma refração. E aqui nós temos a continuidade, olha só que interessante, que seria a continuidade. Se não houvesse mudança de meio, né, o raio ele continuaria se propagando por aqui. Mas em função dessa mudança, o raio é refratado, e aí nesse caso aqui, né, o ângulo de refração ele é menor que o ângulo de incidência. Tá bem? Bom, em ambas situações de refração, a gente pode aplicar essa lei e a gente pode relacionar os índices de refração desses meios e esses ângulos de incidência e refração. Então, ao lado esquerdo da igualdade, nós temos o índice de refração do meio 1 e o seno do ângulo de incidência, certo? Visto que o ângulo de incidência ele acontece justamente no meio 1. E no lado direito da igualdade, nós temos o índice de refração do meio 2 e o seno do ângulo de refração. Então, através dessa lei, a gente pode relacionar tanto os índices de refração quanto, né, a presença desses ângulos de incidência e refração. E isso é obtido através dessa equação aqui. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá bem? Vamos fazer uma questão para a gente colocar em prática tudo isso e deixar as coisas mais claras, né, e a gente conseguir aplicar esses conceitos? Bora lá, então. Então, olha só. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? Olha a pergunta, né? Nós temos muitas teorias da conspiração sobre esse assunto, né? E eu acho que é uma série de fatores que aconteceram, né? Numa opinião particular minha, certo? Mas vamos ver essa questão, vamos ver como ela aborda essa temática. Bora lá, então. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? É uma pergunta bem chamativa. Bora lá, então. O fenômeno óptico, conhecido como fata morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre um horizonte molhado. Tá? Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a uma certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que parece muito com águas calmas no escuro. Tá? Então, quais informações são importantes para nós aqui? Olha só. A primeira informação é que isso se trata de um fenômeno óptico, né? Por mais óbvio que pareça. Então, a primeira informação é que o Fata Morgana ele se baseia em um fenômeno óptico, né? E o que nos diz esse fenômeno? Que pode haver uma falsa parede de água e ela aparece sobre um horizonte molhado, ou seja, onde você tem água, certo? Então, através desse fenômeno óptico, você enxergaria uma falsa parede de água. Bom,
Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, certo? Então, o que a gente pode concluir dessa afirmação? Ele está afirmando que existe, né, uma diferença de temperatura entre uma camada de água, ou melhor, uma camada de ar frio, certo? Não, uma camada de água fria em relação a uma camada de ar quente acima da água, certo? E qual é a implicação dessa diferença de temperatura entre a água e o ar? Isso, na verdade, implica numa alteração do índice de refração do ar, certo? E aí, a luz refletida pela água fria, ela vai sofrer uma série de refrações até chegar nos olhos do observador. E é isso que faz com que você tenha, né, isso faz com que você observe essa falsa parede de água, o que poderia até, muitas vezes, provocar uma certa, quase como uma miragem, né? Então, observe que a informação mais importante não é a reflexão da luz, e sim a refração da luz. A reflexão, ela acontece tranquilo, mas vai ser uma série de refrações que acontecem por essa diferença de temperatura entre a camada de ar e a água, que promovem uma série de refrações da luz, e é isso que causa esse efeito, esse fenômeno óptico, onde você observa uma falsa parede de água, o que poderia ter causado esse acidente, certo? De modo que, olha só, a uma certa distância, o horizonte verdadeiro ele fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece com que se parece muito com águas calmas no escuro. Então, através dessa afirmação aqui, né, existe uma consideração a respeito da reflexão, e ele fala isso de maneira explícita, certo? Mas, de maneira implícita, o que a gente observa é que essa mudança, essa diferença de temperatura entre a camada de ar quente com a água fria faz com que a luz que seja refletida pela água, ela sofra uma série de refrações até chegar nos olhos do observador. E isso gera esse efeito chamado fata morgana, que poderia, né, ter gerado todo esse transtorno e, é claro, o acidente do Titanic, certo? Onde o navio acabou afundando, né? Então, da reflexão, nós partimos justamente para a refração. E é justamente ela que é o nosso enfoque principal, certo? Portanto, quando a gente analisa as alternativas, o fenômeno óptico, segundo os pesquisadores, que provoca a fata morgana, ou seja, que provoca justamente essa falsa parede, essa miragem, digamos assim, seria justamente a refração da luz, né? Só que essa refração ela não acontece de qualquer forma, né? Novamente, para a gente frisar, essa modificação de temperatura, ou melhor, essa diferença de temperatura entre a água e o ar, promove uma diferença na densidade desses dois meios, né? E isso, por consequência, vai interferir no índice de refração, certo? E aí, no caso, quando a luz, o raio luminoso, ele incide na água e reflete e vai em direção ao observador através do ar, ele vai sofrer uma série de refrações até chegar aos olhos do observador, em função dessa diferença de densidade ocasionada pelas diferenças de temperatura. Então, observa que uma coisa leva a outra, mas, né, o nosso enfoque principal é a refração da luz, tá bem? Então, a nossa resposta correta, a alternativa que mais nos atende, seria refração. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Questão número 2. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial
um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. P. Considerando o comportamento atípico desse material, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Então, olha só, qual é a provocação que ele faz? Considere o comportamento atípico desse metamaterial. E qual seria realmente o comportamento atípico, né, desse material? Justamente, ele apresenta valor negativo do índice de refração, certo? Professor, antes da gente ir para as alternativas, qual é a decorrência, por exemplo, de um índice de refração negativo? A gente pode obter isso através da lei de Snell-Descartes, certo? Observe o seguinte, aquela lei nos dizia que o produto do índice de refração vezes o ângulo de incidência, ele era igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, certo? Bem, naturalmente, vou até mudar a cor aqui para que a gente enxergue isso, certo? Naturalmente, o que a gente pode concluir? Ele não afirma, e isso na verdade não se confere, né? Que tanto esse índice de refração, que seria o ar, quanto o ângulo de incidência são negativos, certo? Mas ele afirma que o índice de refração do meio, que seria esse metamaterial, esse índice ele é negativo. Tá? E esse seria o comportamento atípico desse material. Analisando a equação, para que esse N2 seja realmente negativo, o meu ângulo de refração precisa ser negativo. Então, essa vai ser a decorrência. Na verdade, o fato do índice de refração N2, que seria o índice de refração desse metamaterial, para que ele seja negativo, obrigatoriamente, esse seno, né, de R, que seria o seno do ângulo de refração, ele precisa ser negativo para que isso aconteça. Então, esse vai ser o entendimento principal. Assumindo, é claro, e até mesmo pelas representações, que tanto N1 quanto o seno do ângulo de incidência são positivos. Então, para que N2 seja negativo, obrigatoriamente o seno do ângulo de refração precisa ser negativo. Né? Então, a sacada nessa questão é justamente essa. Porque quando você assume que o índice de refração do metamaterial ele é negativo, por consequência, analisando a lei de Snell-Descartes, a gente pode observar justamente que, para que N2 seja negativo, esse ângulo, seno de θ, precisa ser negativo também. Né? No caso aqui, o θ seria o nosso ângulo de refração. Tá? Então, vamos analisar as nossas alternativas para ver qual seria a mais adequada para nós. Nesse caso aqui, na letra A, você teria um ângulo incidente, ele incide sobre uma superfície e é refletido. Mas esse feixe de luz, esse raio luminoso, ele não é refratado. Então a alternativa A não faz nenhum sentido. A gente nem observa a refração aqui, certo? De modo que esse aqui o lado esquerdo da nossa superfície é o meio 1, e o lado da direita seria o do metamaterial, onde nós temos o índice de refração N2. Tá? Bom, nesse caso aqui, na letra B, nós não observamos uma refração. Ou seja, o que significa isso aqui? Que a luz incidente ela não sofre nenhuma refração, certo? É como se ela estivesse passando do ar para o ar, né? Não existe um desvio na trajetória do raio luminoso. Portanto, não existe uma refração, muito menos uma refração cujo N seria negativo. Tá? Na letra C,
nós verificamos, sim, uma refração, mas para esse ângulo aqui, eu estou assumindo que N2 é positivo, conforme a gente viu nas nossas ilustrações, certo? Na letra D, o que a gente pode observar? É justamente o fenômeno esperado. Por quê? A luz incide sobre essa superfície, muda de meio, ela é refratada, e como o raio luminoso refratado ele está nesse quadrante aqui, e não nesse quadrante de cima, a gente pode observar que o ângulo aqui vai ser negativo. E isso, por consequência, decorre que o nosso N2 vai ser negativo, que é justamente a afirmação que nós queríamos. Ou seja, o metamaterial ele apresenta um valor negativo do índice de refração. E isso, na verdade, é uma decorrência do ângulo de refração negativo, que pode ser observado na figura, na ilustração da letra D, certo? Então, aqui nós temos uma luz incidente, existe uma mudança de meio, esse raio luminoso ele é refratado, porém com um ângulo negativo, tá bem? E na letra E, nós temos aqui um processo onde a luz incidente ela é totalmente absorvida, o que não é o que nos interessa. Por consequência, conforme a gente pode observar, a letra D é a alternativa que mais nos atende, visto que nós verificamos a presença de um ângulo negativo, o que, por consequência, gera um índice de refração negativo, que é esse índice aqui, nosso índice N2 relativo ao metamaterial. Tá bem? Perfeito, então. Vamos lá. Aí. Então tá. Certo. Bom, nós vamos tratar agora do último tópico da aula, que seria a respeito da dispersão da luz. Até o momento, a gente tratou a luz de uma maneira monocromática, ou seja, apenas uma cor. Mas a partir de agora, a gente vai assumir a dispersão da luz em termos de várias cores, certo? E observe o seguinte: feixes luminosos monocromáticos mudando do meio de propagação, eles sofrem um desvio que é associado ao processo de refração, certo? Observe o que acontece com o feixe de luz branca ou de luz proveniente do Sol. O que nós podemos afirmar sobre a luz branca ou a luz solar? A luz branca barra luz solar, né, ela é constituída pela superposição de várias cores. E existe um experimento que ele mostra isso, né? Ou seja, quando um raio de luz policromático ele incide sobre um prisma, por exemplo, existe uma decomposição das cores que constituem a luz branca, certo? Que seria justamente um efeito de dispersão da luz, tá? E através disso a gente observa que a luz ela é decomposta em várias outras cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e violeta. São 7 cores, tá bem? Essa figura ela ficou bem conhecida na capa do álbum da banda Pink Floyd, no álbum de 73, que é o Dark Side of the Moon. Esse álbum é bem famoso, essa banda ela tem uma importância muito grande, né, no cenário pertinente a ela. E esse álbum, ele traz essa representação de uma maneira correta, né, onde você tem um raio luminoso, uma luz branca que incide sobre um prisma, e o prisma decompõe a luz branca em várias outras cores, certo? Então, isso seria um efeito de dispersão da luz. Existe uma afirmação aqui que nos é muito importante, certo? E que vai nos ser a base para análise de exercícios que sejam vinculados a isso. Porque toda vez que você encarar um exercício vinculado à dispersão da luz policromática, ele sempre vai buscar verificar essa análise em relação às cores, ao comprimento de onda e ao desvio da trajetória. Então, olha só, quanto maior o comprimento de onda, menor é o desvio em relação à trajetória inicial da luz. Então, observem bem essa figura aqui, ó. Quando o raio luminoso cor branca ele incide no prisma,
você observa que a luz é decomposta. Beleza. Dessas cores aqui, as cores na parte superior, elas possuem maior comprimento de onda, certo? Enquanto as que estão aqui abaixo, elas possuem menor comprimento de onda. Ou seja, o que a gente pode assumir? Que conforme você vai subindo, né, você vai assumindo que o desvio em relação à trajetória vai ser menor. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor é o desvio. Então, dessas cores aqui, eu poderia assumir, por exemplo, e afirmar que o vermelho, por ter o maior comprimento de onda das cores presentes na luz branca, é a cor que vai sofrer menor desvio em relação à trajetória inicial da luz, que seria a trajetória de incidência, certo? Enquanto que lá na outra extremidade nós temos o violeta, e o violeta tem o menor comprimento de onda, portanto ele vai ser o mais desviado em relação à trajetória. E é justamente o que a gente pode observar aqui através dessa figura. O vermelho, em relação à trajetória original, ele possui menor desvio, certo? Enquanto que o violeta possui um desvio bem maior se comparado ao vermelho e às demais cores, tá? Então a dispersão da luz, ela é muito importante nesse conceito, nesse contexto, perdão, e essa análise do comprimento de onda em função do desvio da trajetória é muito interessante também. E todas as questões, ou melhor, a grande parte das questões que falam sobre isso, elas trazem essa abordagem. Então, ter essa informação é muito importante, tá, gente? Bom, um último tópico, antes da gente partir para nosso último exercício, seria justamente a respeito das cores, o que a gente observa, né? Então, por exemplo, quando a gente observa um objeto, pode ser uma fonte de luz secundária de determinada cor, isso significa que aquele objeto ele está refletindo essa cor que eu enxergo. Então, por exemplo, quando eu observo uma superfície verde, quer dizer que ela vai receber uma luz branca, certo? E ela vai refletir a luz verde e vai absorver as demais cores. Ou seja, quando uma luz branca incide sobre uma superfície que a gente enxerga como verde, na verdade o que acontece é o seguinte: essa superfície ela vai absorver todas as cores menos o verde, que é justamente o que ela reflete e o que nós observamos. Tá bem? Então ela vai absorver o vermelho, vai absorver o amarelo, absorver o laranja, vai absorver o azul, o violeta, menos o verde. Né? Bom, se a superfície ela for preta e receber uma luz branca, ela absorverá todas as cores e não refletirá nenhuma. Né? E isso explica, por exemplo, por que os corpos de cor, por exemplo, uma superfície preta, ou uma roupa preta, uma camiseta preta, por exemplo, no verão, ela aquece muito mais do que uma camiseta branca. Isso acontece porque ela absorve mais radiação do que uma camiseta mais clara, ou até mesmo uma camiseta branca. Professor, tá, você falou sobre as cores. E quando eu observo uma superfície branca? Quer dizer que essa superfície, ela reflete toda a radiação recebida, ou seja, no caso da luz branca, a luz branca incide sobre essa superfície e essa superfície reflete a luz branca, e é justamente o que eu observo. Então, o que nós observamos como cores, por exemplo, a cor dessa garrafa, a cor, por exemplo, desse mouse, isso, na verdade, é justamente uma decorrência desse processo de reflexão da luz. Então, o que nós enxergamos se trata através de um processo de reflexão e absorção da luz, certo? O que nós enxergamos é o que a superfície reflete para nós, tá bem? Perfeito, então. Vamos fazer uma questão para a gente finalizar a aula. Bora lá, então. Uma questão do Enem, 2018. A figura abaixo representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A e emerge na face B, após ser refletido por um espelho. Incide num, Tá, em seguida, ele vai incidir num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Então, que informação nós temos, certo? Nós temos uma luz, um feixe incidente, certo?
de luz branca, perdão, um feixe luminoso que é composto por luzes vermelha, azul e verde. Eles vão incidir nessa face A e através do prisma eles vão ser refratados. Beleza. O que acontece? Como a gente pode observar aqui, ó, nós temos aqui as cores, né, vinculadas à composição da luz branca, né? De modo que o vermelho possui maior comprimento de onda, enquanto que o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja possuem menor comprimento de onda. Então, conforme a gente anda para a esquerda, o nosso comprimento de onda ele vai diminuindo, certo? Então, conforme a gente fez na outra figura, aqui você tem mais comprimento de onda e aqui você tem comprimento de ondas menores. Então, conforme você anda da direita para a esquerda, o comprimento de onda vai diminuindo. E pelo que, conforme a gente tinha visto, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser o desvio, certo? Então, o que a gente pode analisar é o seguinte: a gente vai precisar caracterizar os raios luminosos. Então, quando a gente observa essa figura aqui, o raio superior, com certeza, vai ser o vermelho, porque ele vai ser o menos desviado da trajetória. Então, esse raio aqui, ó, vou tentar fazer direitinho em cima da marcação, né? Esse raio aqui, ó, vamos lá. Esse raio aqui, ele vai ser justamente o raio vermelho. Por quê? Ele possui maior comprimento de onda, portanto, ele vai ser menos desviado da sua trajetória, em relação à trajetória inicial, que seria o feixe incidente. A próxima cor que ele analisa seria o verde, certo? E, por consequência, o verde ele possui menos comprimento, um valor menor de comprimento de onda em comparação ao vermelho, mas é maior em relação ao azul. Portanto, ele possui um comportamento intermediário, certo? Então, o feixe verde ele parte daqui, incide sobre o espelho e chega até o nosso filme fotográfico. E, por consequência dessas três cores, como o azul ele possui o menor comprimento de onda das três cores analisadas, por consequência, ele vai ser a cor mais desviada. Então, fazendo a representação aqui, o azul vai ser esse terceiro raio aqui, que é o raio mais desviado, porque tem menor comprimento de onda. Então, essa aqui vai ser a nossa representação. Então, nós temos o raio menos desviado, que possui maior comprimento de onda, que é o vermelho. Ele incide sobre o espelho e depois incide novamente sobre o filme para a fotografia. O segundo, que seria um caso intermediário, seria o verde, certo? E ele seria o segundo segundo mais desviado, né? E ele incide sobre o espelho e novamente incide sobre o perfil do filme. E, por consequência, a cor que possui menor comprimento de onda seria o azul, então ele seria o mais desviado da trajetória, que é justamente esse raio luminoso. Ele incide sobre o espelho e depois, novamente, incide sobre o perfil do filme. Ok, certo. Vamos lá, então. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. De baixo para cima, o que nós temos? Ó? De baixo para cima, vou começar aqui, ó, vermelho, verde e azul, né? Então, a alternativa que nos atende de maneira correta seria a letra A, certo? Então, de baixo para cima, no filme fotográfico, ou seja, os raios luminosos que vão ser revelados através de pontos naquele filme aqui, que é feito nessa região, de baixo para cima, vai ser o vermelho, depois o verde e depois, em seguida, o azul. Tá bem? Então, essa daqui vai ser a nossa alternativa correta, certo? Então, através desse exercício, a gente conseguiu traçar um paralelo entre a relação do comprimento de onda da cor, certo? Com o desvio da trajetória.
Isso é muito importante, tá? Então, essa questão aqui, você verifica que o feixe incidente ele está no meio, cujo índice de refração é N1, certo? Ele vai incidir sobre um outro meio que tem um índice de refração N2, e depois na face B, ele é novamente refratado do N2 para o N1 novamente. E aí, nós observamos esse desvio, e esse desvio não só depende do índice de refração, mas também depende do comprimento de onda. Novamente, quanto maior o comprimento de onda da cor, menor é o desvio da trajetória. Certo? Então, vocês possuem alguma dúvida, algum questionamento que tenha ficado em relação à aula? Ficou muito abstrato? O que vocês acharam? Contem-me um pouco. O que aconteceu aqui? Sumiu tudo. Peraí que apagou tudo aqui. Agora voltou. Tá bem, Thiago. Muito obrigado. Que bom que tu está se sentindo tranquilo em relação às aulas. Vamos aguardar. Luísa, eu que agradeço, certo? Então, assim, gente, se vocês não têm maiores questionamentos, eu acho que a gente pode encerrar a aula por aqui, certo? Agradeço de antemão por vocês terem dedicado essa uma horinha aí para ouvir um pouco de física sobre esse conceito. Na próxima semana será abordado, obviamente, o conteúdo do eletromagnetismo, e depois, na outra semana, nós retomamos com a segunda aula de óptica geométrica, certo? Agradeço a presença de vocês, desejo uma boa noite para todos, uma boa semana, e a gente se vê daqui a 2 semanas, certo? Até mais.